Como estudantes de ciências, precisamos ter alguma noção da escala de tempo associada aos principais fatos ocorridos no passado, desde o surgimento do universo até os dias atuais. Portanto, vamos fazer uma rápida passagem pelos principais eventos que nos trouxeram até aqui. Você já ouviu falar da teoria do Big Bang? Em inglês, o termo Big Bang significa grande explosão. A teoria do Big Bang é a teoria mais aceita sobre a origem do universo e diz que este surgiu a partir de uma colossal explosão que ocorreu aproximadamente 14 bilhões de anos atrás. Os físicos preferem se referir a esse evento como uma expansão repentina, ao invés de uma explosão. Segundo essa teoria, o universo emergiu a partir de um estado extremamente denso e quente. É como se tudo o que havia antes estivesse concentrado em apenas um ponto, cuja temperatura era praticamente infinita. Os físicos costumam chamar esse estado de singularidade. Não havia tempo, nem espaço e nem matéria. De repente, houve uma expansão repentina e foi aí que tudo começou. O tempo e o espaço surgiram nesse instante. Segundo a teoria do Big Bang, os quarks e outras partículas fundamentais foram formados logo no início. Nessa época, a temperatura reinante era incrivelmente alta, cerca de 10 elevado a 27 graus Celsius. Os prótons, os nêutrons e os elétrons formaram-se cerca de 1 segundo após o início da expansão. Estes não puderam formar átomos de imediato, pois a temperatura reinante era ainda muito alta para que isso fosse possível. O tempo passou. À medida que se expandia, o universo resfriava. Os primeiros átomos, basicamente hidrogênio e hélio, formaram-se após cerca de 300 mil anos, quando a temperatura já estava na casa de 10 mil graus Celsius. As nuvens de gás que originaram as galáxias, bem como as primeiras estrelas, surgiram após 1 bilhão de anos. Nesse ponto, o universo já havia se resfriado para cerca de menos 200 graus Celsius. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, também começou a se formar nesse período. O Sol formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos, ou seja, aproximadamente 10 bilhões de anos após a expansão inicial. Os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, têm quase a mesma idade do Sol. Como o universo ainda está em expansão, sua temperatura continua a diminuir. Atualmente, a temperatura média do universo é de aproximadamente menos 270 graus Celsius. Há indícios de que os primeiros sinais de vida na Terra, correspondentes a células primitivas, surgiram há cerca de 3,7 bilhões de anos. A chamada explosão cambriana, que gerou inúmeras espécies de animais complexos, como os trilobitas, ocorreu há cerca de 540 milhões de anos. Os dinossauros surgiram há 215 milhões de anos e foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Embora ainda seja alvo de debates, há indícios que os mais antigos ancestrais da espécie humana, chamados hominídeos, surgiram há pelo menos 7 milhões de anos. Nosso primeiro ancestral bípede, o Australopithecus afarensis, viveu entre 3 e 4 milhões de anos atrás. Nos 3 milhões de anos seguintes, muitas foram as espécies ancestrais da raça humana que habitaram a superfície do planeta. As principais espécies foram Homo habilis, Homo erectus e Homo neanderthalensis, mais conhecido como Homem de Neandertal. A história da espécie humana, chamada de Homo sapiens,
desde seu aparecimento na Terra até os dias atuais, conta apenas cerca de 250 mil anos. O surgimento da escrita, fato que caracteriza o início das civilizações antigas, ocorreu há cerca de 6.000 anos. Isto significa que a escrita surgiu por volta de 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, 4.000 AC. De lá para cá, bem, essa parte ou você já estudou, ou está estudando, ou ainda vai estudar. Até a próxima.